Duas meninas de 12 anos planejaram um ataque contra outra amiga porque elas queriam oferecer a alma dela para o Slenderman. A vítima sofreu 19 facadas e foi largada sozinha para morrer na floresta. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço seu like agora no início do vídeo para ajudar na entrega desse conteúdo. Também que se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também lá na outra rede que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouquinho sobre o meu dia a dia e também aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. O Slenderman é um personagem sobrenatural fictício criado durante um concurso em um fórum online, onde os participantes deveriam criar imagens paranormais. Ele é descrito como um humanoide bem alto, magro, branco, e seu rosto não tem nenhuma fisionomia. Ele não tem cabelo e seus dedos da mão são bem longos. Ele usa um terno preto ou cinza escuro, uma gravata preta ou vermelha e uma camisa branca. Ele costuma se comportar de uma maneira passivo-agressiva, torturando seus alvos por anos a fio e usando do medo e da paranoia para levá-los à loucura. Inclusive, aqui na internet tem vários relatos de pessoas que alegam que estão sendo perseguidas pelo Slenderman e que ele costuma aparecer de longe e isso gera um medo, só que ele não faz nada assim específico. Ele simplesmente desaparece como se nunca estivesse estado ali. O Slenderman foi ganhando atributos e poderes sobrenaturais que é dado de acordo com quem está contando sua história. Então não tem como dizer exatamente o que ele é, porque a imaginação da pessoa é que vai dizer. E ele acabou se tornando uma lenda urbana. Mas o que as histórias macabras desse personagem aterrorizante podem causar na cabeça fértil de algumas crianças? Morgan Geyser nasceu no dia 16 de maio de 2002. Sua infância e vida familiar era bem normal. De acordo com um ex-colega de classe que estudou com ela até a 6ª série, Morgan era uma menina inteligente e tranquila até a 4ª série. Depois disso, ela começou a agir de uma maneira estranha e passou a ficar obcecada em tirar a própria vida. Ela também acreditava que estava sendo perseguida pelo Slenderman. Depois disso, esse ex-colega acabou decidindo se distanciar de Morgan porque ela começou a andar com uma marreta e afirmava que era uma arma e que ela poderia usar quando quisesse. A amizade entre Peyton Leutner e Morgan começou ainda na 4ª série. Morgan sempre teve dificuldades em fazer amigos e foi Peyton quem decidiu se tornar sua amiga, porque ela percebeu que Morgan estava muito sozinha na escola. A partir daí, as duas viraram melhores amigas, saíam juntas depois da escola, faziam festas do pijama e brincavam como qualquer outra criança. Morgan até apelidou Peyton de Bella. Mas no 6º ano, a amizade das duas acabou ficando em segundo plano quando Anissa entrou em cena. Anissa Weier nasceu no dia 10 de dezembro de 2001 e era uma menina mais tímida e introvertida. E durante a minha pesquisa, eu não consegui encontrar muito como foi a infância dela. Morgan sempre foi fascinada por histórias de terror e desde os 11 anos ela já gostava de ler livros desse gênero. Sua mãe lembra que uma vez ela chegou da escola com o livro It embaixo do braço, mas nada muito fora do comum, até porque esse gênero do terror chama muita atenção de várias pessoas e não tem nada de mais nisso. Mas cerca de um ano depois, Morgan já estava submersa nas histórias que envolviam o Slenderman e Anissa também compartilhava dessa mesma obsessão. Isso acabou assustando um pouco a Peyton, mas ela acabou aceitando essa nova fase das amigas, até porque Morgan estava realmente acreditando que aquilo tudo era real e Peyton queria demonstrar o seu apoio. Mas Peyton não sabia o que estava se passando na cabeça de suas amigas. Para Morgan e Anissa, Slenderman estava desejando a morte de Peyton. Anissa, inclusive, estava achando que a sua família estava sendo ameaçada e que para protegê-los, ela precisaria fazer aquilo que o Slenderman queria, que era a alma de Peyton. As meninas então começaram a bolar um plano para atacá-la, e ele estava previsto para acontecer no dia 30 de maio de 2014, quando Morgan comemoraria o seu aniversário de 12 anos numa festa de pijama
cama com suas duas amigas. Então no dia 30, elas se reuniram na casa de Morgan e a festa estava bem animada, mas não ocorreu como de costume, porque normalmente as meninas ficavam até mais tarde acordadas, conversando e se divertindo, mas nessa noite Morgan quis dormir mais cedo. As meninas planejaram esse ataque durante meses. Primeiro, elas planejaram tampar a boca de Peyton com uma fita adesiva e depois esfaqueá-la no pescoço, mas elas acabaram não fazendo isso naquela noite porque elas estavam cansadas. O segundo plano seria atacar Peyton enquanto elas estivessem no banheiro de um parque que elas iriam no dia seguinte, porque elas queriam utilizar o ralo desse banheiro para escoar o sangue de Peyton. Mas esse plano também não deu certo. O ataque foi realizado no dia seguinte, no dia 31 de maio, numa sexta-feira, perto do David's Park, onde as meninas foram brincar de esconde-esconde dentro de uma floresta um pouco mais densa. Em dado momento, quando elas já não estavam mais sob a vista de ninguém, Anissa imobilizou Peyton e Morgan pegou uma faca e começou a atacá-la. Era uma faca de cozinha de 12 centímetros de comprimento. Foram dados 19 golpes no total, acertando os braços, as pernas e o tronco. Um dos golpes chegou muito perto de acertar uma artéria muito importante do coração. Faltou apenas 1 milímetro e 2 ferimentos acertaram órgãos importantes, o fígado e o estômago. Depois do ataque, Anissa disse para Peyton deitar para que o sangue não escorresse tão rápido, e as duas disseram que iriam buscar ajuda, mas na verdade a abandonaram. Peyton conseguiu reunir forças para ir se arrastando até uma estrada que ficava próxima do local. Ao chegar lá, ela foi encontrada pelo ciclista Greg Steinberg, que estava andando de bicicleta naquela manhã de sábado. Ela então pediu ajuda para o ciclista e disse que havia sido esfaqueada diversas vezes. Greg ligou para o serviço de emergência e enquanto eles a aguardavam, ele ficou ali tranquilizando Peyton. Minutos depois, a ambulância chegou e no caminho do hospital, ela conseguiu dizer o nome de suas agressoras. E depois ela precisou passar por uma cirurgia que durou cerca de 6 horas. E naquela mesma manhã, um policial foi até a casa dos pais de Peyton para avisar o que tinha ocorrido, e eles ficaram completamente em choque e depois seguiram para o hospital. Enquanto isso, Morgan e Anissa estavam caminhando em direção à Floresta Nacional Nicolet, também no estado de Wisconsin, porque elas acreditavam que lá ficava a mansão onde morava o Slenderman. As meninas já haviam caminhado por cerca de 5 horas quando finalmente foram encontradas pela polícia e uma delas estava carregando a faca dentro da mochila. As duas foram levadas até a delegacia e foram interrogadas separadamente. Elas disseram que o crime era uma tentativa para agradar o Slenderman, porque elas queriam subir na hierarquia e ir morar na mansão dele depois de darem a alma de Peyton como uma oferenda. Tanto Anissa quanto Morgan passaram por avaliações psicológicas e Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce. A família dela tinha um histórico da doença e o seu pai chegou a ser hospitalizado 4 vezes por causa da esquizofrenia. Morgan se declarou culpada de tentativa de homicídio em 1º grau no início de 2018 e ela foi condenada a 40 anos de internação em um instituto de saúde mental. E de acordo com registros oficiais do tribunal, ela ainda está encarcerada. Anissa foi diagnosticada com um transtorno delirante e fez um acordo judicial em 2017, onde se declarou culpada de tentativa de homicídio doloso em 2º grau. E ela foi condenada a 25 anos de internação em uma instituição de saúde mental do estado e deveria permanecer lá por pelo menos 3 anos. Sua sentença também especificou que ela deveria permanecer sob a tutela do estado até 2039. Ela foi libertada em setembro de 2021 sob condições que não foram divulgadas, e ela está agora na casa dos 20 anos e tem se mantido fora da mídia. Depois dos ataques das amigas, a vida de Peyton mudou bastante. Ela precisou se recuperar tanto física quanto psicologicamente. Em 2019, ela deu uma entrevista à emissora ABC News e revelou que dormiu com uma tesoura debaixo do travesseiro durante vários anos depois do crime. Ela disse também que se sentia
sentia grata pela experiência traumática, pois isso a inspirou a seguir uma carreira na medicina. E ela disse: sem toda essa situação, eu não seria quem eu sou. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa nos comentários se você já conhecia, caso eu tenha deixado algo de fora ou me equivocado em alguma informação. E me deem dicas de caso que você queira ver aqui no canal também, porque eu vou adorar e vou trazer o mais rápido possível. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!